Nosso muito bom dia a todos e a todas aqui presentes na nossa aula. Quero dar início aqui ao conteúdo de exibição dessa terceira semana do nosso PET, que é o conteúdo relativo à revolução científica e filosófica da modernidade, dos séculos XVI ao século XVIII. Nós vamos tratar especificamente desse grande processo que definiu a imagem do homem, do mundo e da humanidade como um todo no passar dos séculos. Aqui a gente inicia com uma imagem que é emblemática, que é o julgamento do Galileu Galilei pela Santa Sé, pelo Tribunal da Inquisição da Igreja Católica, aqui no século XVII, por volta de 1632, em função das suas teses, não apenas dele, mas de um conjunto de cientistas importantes aqui da modernidade, que inicia com Copérnico, em função da tese do heliocentrismo, ou seja, não é a Terra que é o centro do nosso sistema planetário, e sim o Sol que é o centro do sistema planetário ao qual o planeta Terra está inserido. Vejamos só. Então, esse contexto histórico da filosofia moderna, ele é marcado por alguns elementos, por alguns eventos, na verdade, muito importantes para o desenvolvimento e para a formação do pensamento filosófico e científico da modernidade. Quais são esses eventos que me parece aqui importante destacar para vocês? O primeiro deles, a formação dos chamados Estados Nacionais, aí já no final da Idade Média, o primeiro deles, vamos lembrar, foi Portugal, e essa formação dos Estados Nacionais, essa unificação dos reinos, lembrando que durante a Idade Média você tinha uma dispersão política, administrativa muito grande em torno dos feudos, e aqui com a centralização e a formação do Estado Nacional Português, depois do Estado Nacional Espanhol, e sucessivamente, você tem um processo que vai impulsionar as chamadas, que vai impulsionar, sobretudo, as viagens marítimas em torno da conquista e de novas rotas comerciais e financeiras para os europeus. E nisso eles acabam chegando aqui ao continente americano. Outro elemento importante foi a invenção da máquina de prensar. Então, eu estou aqui dando aula pelo meu computador, ele de alguma forma lembra essa invenção do Gutenberg. Por quê? Vou pegar um livro aqui para vocês. Vou pegar o livro aqui do John Rawls. Estou mostrando aqui para vocês, John Rawls, Teoria da Justiça. É um filósofo contemporâneo. Em algum momento a gente vai ver alguma coisinha sobre ele. Então, aqui, um livro grande, importante aqui para filosofia do direito, enfim. Imaginem, lembrem só que antes de inventar a máquina que prensa essas letras aqui, miúdas, a reprodução dos livros se dava através do quê? Da escrita à mão. Era feita, sobretudo, pelos monastérios da Igreja Católica durante a Idade Média. Então, com a invenção da máquina de prensar, a ciência, a cultura e o saber foram... O Rawls está com dificuldade para voltar para o lugarzinho dele ali na estante. Mas eu dizia que a ciência e a cultura tiveram um processo de difusão muito grande. A chegada dos europeus aqui ao continente americano em 1492, esse processo de unificação da monarquia portuguesa, depois a monarquia espanhola vai dar início a essas viagens marítimas, a esse processo de expansão marítima dos europeus para outros continentes, especificamente o continente americano, aqui no final do século XV e no início do século XVI. Então, a chegada deles aqui no continente americano marca o quê? Marca a um só tempo a suposta descoberta, do ponto de vista deles, de um outro continente, e, do ponto de vista filosófico e científico, mostra que a Terra não era
plana, ou seja, como faziam-se crer. Inclusive, né, tem muita gente voltando a acreditar que a Terra é plana, né? Cara, Deus do céu, né? 5 séculos depois, né, mais de 5 séculos depois, que as viagens marítimas demonstraram que o nosso continente é um continente, que o nosso mundo, na verdade, né, que o planeta Terra é uma esfera redonda, né? Então, a chegada deles aqui não só mostra que você tem mais de 3 continentes do que já se sabia da África, Ásia e da Europa, você tinha, né, um quarto continente, seria o continente americano, depois eles chegariam na Oceania, Antártida, enfim. Mas prova que a Terra é redonda, então isso é um ganho científico, cultural relevantíssimo. Do ponto de vista religioso e político, você tem aqui o processo de cisão, ou seja, de divisão no interior do cristianismo, com a reforma protestante, com Martinho Lutero liderando um grande movimento de contestação à corrupção do cristianismo e do Papa e da Igreja Católica, assim sucessivamente, e você tem, por outro lado, também um processo de contestação dessa reforma protestante, que vai ser a contra-reforma católica, aí, com a fundação da Companhia de Jesus, que hoje, inclusive, né, chefia a Igreja Católica a partir do Papa Francisco. E o processo de ascensão da burguesia e da consolidação do modelo de reprodução e distribuição de bens e riquezas chamado capitalismo. Ok? Então são esses os eventos históricos aqui que vocês vão perceber que vão se relacionar com o desenvolvimento da ciência e da filosofia na modernidade. A revolução científica da modernidade. O que foi isso? Tem uma foto aí do Newton, que sem dúvida alguma é o principal cientista desse processo. Ele é o grande nome ao lado do Galileu, mas né, o Newton tem uma importância enorme para a ciência moderna, enorme para o nascimento da física e do que a gente chama, sem dúvida alguma, de conhecimento científico. O que foi a Revolução Científica? Do ponto de vista estritamente científico, é um período que a gente pode compreender, ou seja, a gente pode entender que esse período ele se desenrola, se desenvolve entre a publicação da obra A Revolução das Esferas Celestes, do Nicolau Copérnico, em 1543, onde ele estabelece o princípio da teoria heliocêntrica, da ideia de que o Sol é o centro do nosso sistema planetário, até a publicação dos princípios matemáticos da filosofia natural do Isaac Newton. Só lembrando que aqui, na modernidade, você tem um processo de nascimento e de separação do que seria as ciências, né, a física, a química, a biologia, a engenharia, enfim, a astronomia e tantas outras ciências, mas lembrando que todas essas ciências que eu citei, na antiguidade e durante a Idade Média, elas faziam parte do que era a filosofia, eram chamadas de filosofia natural, ou seja, de conhecimento do mundo da natureza. E com aqui o desenvolvimento e o nascimento da física em primeiro lugar, você passa a ter um domínio específico chamado de ciência da física, ou seja, a ciência ela é caracterizada por quê? Um conjunto de leis e um recorte, ou seja, uma parte do mundo que essa ciência toma conta. A física toma conta de uma parte do mundo relativo aos fenômenos da natureza. A biologia vai tomar conta dos fenômenos relativos à vida, aos seres vivos, né? Sejam eles animais, vegetais, ou, enfim, as bactérias, enfim, ao ser vivo de forma em geral, né? Aqui a gente tem uma contribuição imensa de vários cientistas aqui, né, que eu cito aqui, vocês vão receber o material e depois vocês vão poder se aprofundar mais, né? Então tem aqui o papel do Tycho Brahe, do Copérnico, do Kepler, do Galileu e, como eu destaquei aqui, do Isaac Newton. Vamos entrar propriamente aqui no contexto da filosofia. O nascimento da filosofia moderna
a filosofia moderna tem como pai, ou seja, como fundador, René Descartes. René Descartes, ao lado de Leibniz e de Spinoza e de outras figuras, mas especialmente esses três filósofos, são conhecidos pelo que nós chamamos de racionalismo filosófico. Então vamos ver aqui o conhecimento para a filosofia moderna. Primeiro, a filosofia moderna entende que o conhecimento que nós temos do mundo, ou seja, é um conhecimento de representação. Então aqui, ó, eu tenho esse copo na minha mão. Eu não conheço esse copo tal como ele seria em si, se é que ele é alguma coisa em si, vamos assim dizer. O conhecimento que eu tenho dele é uma representação. Eu vejo e, através da minha visão, minha razão formula um conceito do que é um copo. Um copo. Então, o conhecimento que nós temos do mundo é o conhecimento de representação, ou seja, a gente conhece o mundo através das ideias. É claro que os objetos sensíveis têm a sua importância porque, né, como vão mostrar os empiristas, a gente conhece o mundo a partir dos elementos que a gente é provocado, recebe pelos nossos sentidos. Mas o que os racionalistas estão mostrando é que, em muitas vezes, os nossos sentidos nos enganam. E para se chegar e para se ter um conhecimento verdadeiro, a gente precisa, sobretudo, confiar na estrutura e na capacidade da razão em oferecer condições e um método para se alcançar o verdadeiro. Ok? Então aqui está René Descartes, uma foto dele já ao final da vida, né? Uma foto emblemática, bem conhecida do Descartes. O Descartes, ele não só é um grande filósofo, fundador da filosofia moderna, mas também foi um grande matemático. Vocês o estudam na matemática através do plano cartesiano, que é uma demonstração dessa metodologia filosófica de inspiração matemática, diga-se de passagem, desenvolvida pelo Descartes. Aqui, Descartes faz parte de um processo que marca a filosofia moderna, que marca a ciência moderna, que é o quê? Que é essa relação conturbada entre o conhecimento filosófico e científico com a tradição religiosa e teológica e, sobretudo, das igrejas. Por quê? Porque você tem um esforço muito grande de separar esses campos de conhecimento. A filosofia e a ciência não poderiam estar subjugadas ao conhecimento teológico porque se tratam de processos distintos, de domínios diferentes e de conhecer a realidade. Então, o que esses filósofos estão fazendo? Primeiro, eles rejeitam a tradição filosófica e teológica que via na ciência fazia da ciência uma espécie de um monte de comentários e que verdades científicas só eram estabelecidas se estivessem fundadas na autoridades da Bíblia, dos santos padres, de filósofos eminentes como Platão, como Aristóteles, sobretudo. Então, eles vão rejeitar isso. O que dá autoridade ao conhecimento é, sobretudo, a razão, a estrutura universal da razão. Ok? Então, vamos ver aqui. A ideia do sujeito do conhecimento. O conhecimento para os modernos é um conhecimento que a gente fala do sujeito. Você tem um papel ativo da racionalidade humana. Então, aquele que quer conhecer o mundo, ele precisa, em primeiro lugar, fazer um exame minucioso, ou seja, analisar a si mesmo e descobrir quais são as capacidades que o nosso intelecto e os nossos sentidos podem nos oferecer na busca do conhecimento. Para isso, nós precisamos de um método. E o método que o Descartes cria a partir da inspiração e do rigor do saber matemático, ele, a grosso modo, perdura nas ciências desde então. Então, o conhecimento filosófico e científico, ele precisa de um método. Esse método precisa estabelecer
verdades, proposições, precisa nos conduzir para alcançar o conhecimento de forma segura. Nós não podemos ter dúvida se 2 mais 2 é igual a 4. Então, para isso, as definições e as proposições científicas, os tratados científicos, precisam ter algumas características. O primeiro deles, a evidência. Quando eu falo que 2 mais 2 é igual a claro, é evidente para vocês. Ok? Está muito claro. É difícil contestar isso aqui, que pese o Descartes vai fazer isso daqui a pouco, como nós veremos. A análise. Eu divido. Para eu saber que 2 mais 2 é igual a 4, eu ponho 2 de um lado, 2 do outro e adiciono. A ordem. Eu venho do 2, eu somo, para chegar até o resultado final. E eu confiro depois se eu não fiz se eu não negligenciei qualquer um desses passos. Então, o método rigoroso da ciência, ele pressupõe a evidência, a análise, a ordem e as enumerações. A dúvida como método. Falei um minuto atrás que Descartes ia ser capaz de levar a dúvida até para algo que é válido no mundo inteiro, para algo que indubitavelmente é difícil de se duvidar que 2 mais 2 seja igual a 4. Mas como ele está aqui em busca do conhecimento, em busca de um edifício, de um alicerce sólido para fundar a filosofia e o conhecimento, e por consequente também contribuir com a ciência na modernidade, Descartes, ele se utiliza do procedimento que os céticos faziam lá na antiguidade. Os céticos é uma corrente filosófica que foi caracterizada sobretudo pela dúvida. Para os céticos era impossível alcançar o conhecimento porque nós teríamos tantas razões para acreditar que 2 mais 2 é igual a 4, como tantas razões para acreditar que 2 mais 2 não seria igual a 4. Então, o que Descartes faz? Descartes cria uma figura literária, uma figura aqui para tentar mostrar, para revelar uma hipótese, na verdade, não é nem uma figura, é uma hipótese, para mostrar a seriedade e dos fundamentos do conhecimento que ele estava, do edifício que ele estava construindo. Vamos ver aqui então. A hipótese do gênio maligno. Vocês veem na apresentação que tem aqui 2 mais 2 é igual a 5? É justamente isso. Essa hipótese, teste que Descartes faz, Descartes cria a figura, olha, eu, que sou um ser humano, que já errei tantas vezes, quando às vezes eu já achei que o mel era doce, mas se eu perco a sensibilidade para a doçura, o mel pode não ter sabor algum para mim. Então, eu que já errei várias vezes, quando eu vejo de longe, eu, por exemplo, que meu olho direito não enxerga bem de longe, às vezes eu posso ver alguém que está vindo a 100 metros de mim, eu acho que está com roupa preta, mas na verdade é um azul escuro. Então, eu que já fui diversas vezes enganado, por que não poderia haver um ser que me é superior, um certo gênio maligno, uma entidade sobrenatural, e que fizesse com que eu acreditasse estar certo todas as vezes que eu adiciono 2 mais 2 e eu acho que é 4? Por que isso não poderia ser verdadeiro? Por que 2 mais 2 não poderia ser 5? Se é que há algo tão mais claro e evidente do que dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Vejamos como é que Descartes sai disso. Através de si mesmo. A primeira certeza que eu tenho de que, ao adicionar 2 mais 2 é igual a 4, é o meu próprio pensamento. Vamos ver aqui. Eu trouxe uma citação aqui das meditações, a filosofia, a segunda meditação, um trecho da segunda meditação, que é onde Descartes estabelece o que a gente chama do cogito, né, do eu penso. Vejamos só. Mas há algum, não sei qual, enganador, muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Mas não há, pois, dúvida alguma de que eu sou, ou seja, eu existo,
se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja enquanto eu pensar ser alguma coisa. Consequentemente, depois de ter pensado e examinado tudo com grande cuidado, é necessário concluir que a proposição eu sou, eu existo, é absolutamente verdadeira toda vez que eu a pronuncio ou que eu a concebo em meu espírito, em meu pensamento. O que Descartes está dizendo aqui? Que a primeira certeza que nós temos no mundo é a certeza de nós mesmos, do nosso pensamento. Ou seja, eu existo por quê? Porque ainda que eu possa imaginar, eu possa pensar que há um ser no mundo que me faça pensar que 2 mais 2 é igual a 4, eu estou errando, eu ainda que penso que eu que estou pensando que estou errando, continuo pensando. E toda vez que eu penso, eu posso pensar que está errando, que eu estarei errando ao fazer 2 mais 2 ser igual a 4. Mas eu ainda assim estarei pensando. Então, o pensamento, ele não pode ser retirado de mim mesmo. Porque se eu pensar que eu vou estar, que eu terei meu pensamento retirado, eu posso retirar meu pensamento. Como é que eu penso para retirar meu pensamento? Eu continuo pensando. É algo do qual a gente não consegue escapar. Aí Descartes avança, por fim, e para reconstruir o saber do mundo, Descartes avança e reconstrói esse saber em bases metafísicas, como a gente vê aqui. Então, para Descartes, existe de forma indubitável, de forma clara, distinta e evidente, três elementos no mundo. Existe eu, a chamada coisa pensante, existe Deus, que é a substância infinita, que tudo criou o mundo, existe o mundo, porque o mundo é reflexo da criação de Deus. Depois a gente, em um outro momento aqui, a gente vai explorar aqui as provas que Descartes dá da existência divina, que são bons argumentos, assim, em termos de discussão filosófica também. Ok? Então, por enquanto é isso. Interromper. Voltar aqui. Parar.